Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a esse curso aqui, que é uma visão geral, um overview eh, da solução, né, de como a gente utiliza SQL, banco de dados relacionais para nossas aplicações. Então, a ideia é ser o mais objetivo, o mais direto ao ponto possível. Então, já vamos lá, tá ok? Eu vou aqui, eu peguei aqui de um ponto onde a gente vai instalar aqui o nosso Docker no nosso ambiente, tá ok? Então, eu deixei até aqui para instalar, para caso alguém que queira, de repente, ver como que instala e tudo mais, poder ter essa experiência, né? Então, a instalação é bem simples, então eu vou aqui, ó, vou até abrir aqui o navegador, certo? Eu criei uma máquina Ubuntu do zero, né? Tipo assim, uma máquina virtual para ficar parecida com a de vocês. Então, colocar aqui, ó, installing. Eu sempre sigo o padrão da própria Docker, né? Então aqui você tem o segundo link, você tem aqui o install Docker Engine no Ubuntu, beleza? Então essa aqui é basicamente o que a gente tem que fazer para a gente poder instalar o nosso Docker. Como a gente aqui tem os pré-requisitos, né? Então aqui quais Dockers que ele suporta, beleza? Aqui é basicamente, se você quiser remover, desinstalar versões antigas, no caso a gente não precisa, né? Porque a gente vai começar do zero. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, então vou abrir aqui meu terminal. Deixa eu pegar aqui abrir aqui o terminal do meu, deixa eu lembrar, tá aqui. Terminal, beleza, abriu esse cara aqui. Deixa ele aqui um pouquinho menor. Deixa esse cara aqui um pouco maior. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Boa. Então, vamos lá. Então, aqui agora eu tenho esses dois caras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o meu, deixa eu aumentar aqui um pouco, para quem for ver isso aqui depois poder ver melhor. Aqui. Zoom. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer um update, né, do meu sistema operacional no momento. Então, copy. Então, vou fazer um update aqui. Ele vai pedir minha senha de root e aí ele vai lá fazer o meu update, certo? Isso aqui é tudo que isso aqui está lá naquele curso de Docker lá que vocês já fizeram, tá ok? Então, é só para cumprir tabela e revisar isso aqui para vocês, tá bom? Tá lá instalando. Uma pergunta, vocês já estão com o The Beaver instalado na máquina de vocês já? Legal, Já sim. show de bola. Então, só aqui instalando. Uhum. Enquanto ele instala ali, deixa eu procurar aqui o negócio. Docker Compose. Vamos ver se a gente consegue subir aqui o PHP MyAdmin. E o SQ, e o legal, vamos ver se funciona aqui direitinho. Beleza, então o update do meu sistema já foi, né? Com meu apt-get update. Então agora aqui eu vou instalar alguns componentes que são necessários, né? Então aqui o CS Certificates, o curl e o GNU PG. Então vou lá instalar esses caras. Vamos lá.
Beleza. Então agora eu vou aqui dar esses outros comandos aqui. Então eu faço tudo na sequência aqui que ele pede para não, né, depois ele dar aqui problema. Então assim, aqui está tudo bem explicadinho o que ele que tem que fazer, né? E aí por último aqui dá um chmod no meu GPG. Copy. Beleza. Agora eu vou aqui setar o repositório para poder achar o Docker. Então já foi ok. Então agora eu vou fazer mais uma apt-get para poder atualizar agora com o meu repositório que eu acabei de adicionar. Uma das coisas interessantes hoje de tecnologia é que para quase tudo tem um repositório central. Então, seja Linux, para Node, para Java, então você não tem muito que ficar preocupando em baixar coisa, descompactar coisa, executar coisa como era no passado. Hoje em dia tem muito essa questão de repositórios centrais, né? Então, já fiz o update aqui, agora eu vou realmente chamar aqui o comando de apt-get para instalar o meu Docker. Então, acho que ele não copiou o último, não copiou? Ele copiou tudo aqui. Não, ele está fazendo só o apt-get update de novo. Deixa eu copiar aqui o comando. Copy. Agora sim. Agora vai pedir para eu instalar o Docker. Agora sim está instalando. Está instalando o container. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Algo que vocês queiram perguntar? Eu tenho uma pergunta para a gente ir acompanhando nos códigos e executando também. Não, Ou porque esse aqui é só a instalação do Docker primeiro. Então não tem fazer nada até o momento, tá ok? Só terminando de instalar. Acho que eu deixei essa máquina aqui com 4 GB de memória só, então não é uma máquina tão rápida não. A de vocês é 4 vezes mais potente que essa aqui. Beleza. Então o meu Docker foi instalado. Agora se eu executar aqui e der um sudo nessa máquina aqui, nessa Docker image, né, que é a minha Hello World, ela executou aqui direito. Uma das coisas que muitas pessoas não fazem é o que eu vou fazer agora, que é permitir com que você rode o Docker sem estar como admin, né, sem o sudo. E aí, para isso, tem aqui na documentação, tem uma parte aqui que é a parte de... cadê? Post Installation Steps for Linux. Então, isso aqui, quais são os passos adicionais que você tem para rodar o Docker na sua máquina? Então, eu sempre faço isso aqui. Então, eu sempre crio aqui esse grupo Docker, caso não exista, caso ele já até existia. Depois eu faço aqui, ó, eu dou permissão para o meu usuário corrente, que é no caso aqui o Parallels alguma coisa, beleza? Aqui eu crio, aqui ó, new grupo Docker,
E aqui agora eu posso executar o meu Docker, o mesmo comando agora, deixa eu dar um Ctrl L, sem ser como root, né? Então tá aqui, ó, Docker Run Hello World, então ele já está lá, vai executar sem eu precisar estar como root, né? E sem estar como sudo também. Então, é importante vocês fazerem esses passos aqui, ó, que é o post install. Se vocês fizeram curso de Docker, isso aqui está muito claro, para você não ter que ficar toda hora dando sudo para poder rodar um Docker, beleza? Bom, que eu vou fazer um teste aqui agora de subir um banco de dados MySQL, certo? Ao mesmo tempo que eu já, como é que eu falo? Que a gente sobe um Docker, sobe o banco e sobe uma ferramenta de administração, tá ok? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, pessoal, um link, Launchpad. Geralmente eu uso isso aqui para dar aula. Então, vou colocar aqui, ó, Launchpad, curso SQL ORX. Bom, eu vou mandar isso aqui no chat para vocês, esse link. Tá? A única coisa que eu peço é que vocês copiem Ctrl+C nos arquivos e não Ctrl+X, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui esse conteúdo do meu Docker, que ele colocou aqui, ó, tá? Pegar esse cara aqui e vou colar aqui. Só que eu vou mudar só algumas coisas. Vou colocar aqui o nome do banco é ORXDB. Root password, tal, beleza. Então, vou copiar aqui esse cara e vou, aqui na minha máquina, eu vou criar uma pasta chamada mkdir MySQL. Vou entrar na pasta, deixa eu aumentar aqui um pouco isso aqui, né? Deixa eu ver como é que eu aumento no Linux aqui. Bom, ficou melhor para enxergar, né? Deixa eu aumentar um pouco mais. Boa. Então vamos lá. Então Ctrl L. Então aqui eu vou agora, eu gosto, deixa eu ver se tem Vim aqui nessa máquina. Tem. Ah, não tem. Então eu gosto muito do editor de texto do Vim, né? Que é um VI um pouco melhor. Então para instalar o Vim é sudo apt get install Vim. Sim, quero instalar. E ele vai instalar aqui meu Vim agora, que é o meu editor de texto no Ubuntu. Acho que tem um Nano também, mas para quem não quer instalar nada, mas eu gosto do Vim como editor, mas pode usar o qual você quiser, tá? Tá instalando aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse cara aqui, certo? E a gente vai criar um Docker Compose agora, que é algo que a gente já sabe, né? Que é poder subir 2 containers de uma só vez, tá? Beleza. Então, instalou ali o Vim. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, Vim. Deixa eu dar um Ctrl L. Vim docker-compose YAML, que é um YAML, certo? Vou apertar o I para ele editar. Ops. Aqui, paste. Ops, nesse aqui não. E aí eu vou colocar o conteúdo que está lá no nosso Launchpad. Está aqui. Copiar esse cara, copy. Beleza. Então aqui o que eu estou fazendo, o que basicamente para entender esse Docker Compose, eu tenho 2 serviços. Eu tenho o banco de dados, que é o SQL, né, o MySQL, perdão. As portas que ele expõe, então ele expõe a porta 336, ele expõe através da porta 336 mesmo. A senha do usuário root, né? O banco de dados que ele abre por padrão, que é o ORXDB, né? Password, que é a senha também do MySQL,
E aqui ele cria uma rede chamada MySQL PHP MyAdmin. Daqui ele cria um outro serviço, que é o PHP MyAdmin, que depende desse primeiro serviço. Então, se esse serviço aqui não subir, esse cara aqui não sobe também, né? A imagem dele chama PHP MyAdmin, ele sempre reinicia, ele expõe a porta 80 através da porta 8090, ele tem aqui o environment dele, certo? Que é o host, no caso aqui, que é o DB, que é o banco que ele tem que bater, que é o nome desse meu container Docker aqui, que é DB, certo? E que mais? Assim, a password, networks, está tudo certo aqui, certo? E aqui ele criou uma pasta dbdata para ser o volume, né? Que esse cara aqui, que ele vai guardar os dados aqui nessa pasta interna. Então eu vou sair, vou salvar esse cara, ls, tá aqui. Então agora eu vou chamar o meu Docker Compose App. Então, o que esse Docker Compose App ele faz? Ele pega o arquivo aqui que tá por padrão, né? Então ele é a convenção. Então ele pergunta, tem um arquivo com esse nome, com esse padrão, docker-compose.yaml. Se tiver, ele já carrega esse cara aqui como padrão. Então o que ele está fazendo? Ele está baixando aqui as minhas duas imagens Docker, a do MySQL e a do PHP MyAdmin, e está executando aqui para mim, tá ok? Enquanto roda aqui para mim, aí vocês podem pegar esse arquivo e fazer a mesma coisa na máquina de vocês, tá ok? Se tiverem alguma dúvida, avisa. Aí vocês podem usar qualquer editor de texto, tá, pessoal? Nano, Vim, VS Code, o que vocês quiserem, tá? Estou com uma dúvida, Diga. É só como é que fecha mesmo o arquivo Vim? ESC dois pontos WQ, que é o ESC, ele te chama o contexto, né? Dois pontos, aí que comando você quer, WQ é W de write e Q de quit, de saída, tá? Bom, então ele disse aqui que rodou o meu serviço, certo? E se tudo estiver ok, esse meu serviço ele vai startar na porta, de acordo com nossa colinha aqui. O meu PHP MyAdmin vai rodar na porta 8090. Então, nós temos aqui agora o nosso PHP MyAdmin. Deixa eu rodar isso aqui em outra porta. Certo? Então, agora a gente tem aqui o nosso PHP MyAdmin rodando na porta 8090, aqui, ó, localhost 8090. Beleza? Então, aqui agora, se quiser mudar aqui a língua, pode mudar, mas recomendo que não. Então, a nossa senha aqui vai ser root e a senha password. Login. Vai salvo. E aí a gente tem o acesso ao nosso PHP MyAdmin, que é uma ferramenta de gestão do MySQL que roda 100% no navegador. Ok? É legal todo mundo estar aqui nesse mesmo passo para a gente já dar continuidade aqui. Então, muito que a gente vai fazer nesse curso vai estar baseado nesses caras, né? A gente pode usar o MySQL, mas depois a gente pode usar o Postgres também, que é outro banco, tá? Mas assim, vocês vão ver que aprendendo SQL, aprendendo o modelo relacional, como ele funciona, você pode, não vai ser indiferente o banco que você utiliza, no final das contas, ok? Dúvidas, perguntas? Normalmente. Volta um pouquinho, diga lá na parte que faz o Uber lá. Pode só ver, ó. O comando é esse aqui, ó, Docker Compose Up. Dentro da pasta onde você tem o docker-compose.yaml, né, o arquivo criado, tá? Beleza. Se você vier aqui, ó, então, por exemplo, então aqui você tem CD MySQL, né? Então você tem aqui, ó. Opa, não tem tree aqui. Então, apt sudo apt get install tree.
Então, esse cara aqui está rodando, né? Então, assim, eu fiz o Docker Compose up, então eu consigo ver o log dele aqui. Eu poderia colocar ele como serviço. Para eu colocar como serviço, era só colocar up -d. Então, ele roda no modo daemon, que é tipo ele rodando ali em background, tá ok? Eu tô com Então, um problema aqui, eu não tô conseguindo executar o comando Docker Compose app. qual que é o erro que está dando? Não estou te ouvindo. O comando que tá dando só um minuto é Docker Compose, não, é Docker comando. Então, você não tem o Docker instalado na sua máquina. Eu Ou, preciso, eu preciso estar no diretório, alguma coisa. não. Vou parar de compartilhar minha tela. Aí, deixa eu fazer aqui só stop share. Deixa eu pegar aqui o recording. Vou dar um pause. Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, a gente está com o ambiente já montado, certo? Deixa vocês mutarem todo mundo. Beleza. A gente está com o ambiente aqui já montado. Então, agora, estou aqui com o meu... Pessoal, tem alguém que não está... Beleza, muto todo mundo. Beleza. Então, aqui agora, deixa eu ver o seguinte, ó. Então, tá todo mundo na mesma parte. Então, vamos agora pro material em si, beleza? Então, vamos lá, bem rapidinho. Cadê? Zoom. Share screen. Deixa eu só ver onde isso aqui vai projetar. Present. Tá compartilhando, Edgar? Tá no Não, controle. vou compartilhar agora, tá? Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, agora... Cadê? Share screen. Estão vendo minha tela? Tá, tô vendo aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, a nossa ideia aqui, então, é falar para vocês um pouco de SQL, né, que é a linguagem de pesquisa, certo? Para banco de dados, então, seus pré-requisitos aqui é ter feito aquele curso de Docker, né, e também ter o dbeaver, ou às vezes até esse esquema que a gente também usou aqui do MySQL também ajuda bastante em como que a gente consegue, vamos dizer assim, decorrer o curso. Mas vamos lá. Então, isso aqui é um pouco da agenda que a gente vai ver, certo? Ou seja, um pouco da introdução do SQL, visão geral de banco de dados relacional, comandos, os primeiros comandos SQL, consultas com condição, modificação de dados e assim por diante, tá ok? Então, isso aqui a gente vai ver durante o curso. Então, SQL significa Structured Query Language, que é linguagem estruturada de pesquisa, certo? Então, ela é uma linguagem de programação criada, se não me engano, na década de 70, então, ou seja, é muito antiga já, onde o objetivo é você poder pesquisar em qualquer banco de dados usando basicamente a mesma semântica, a mesma sintaxe, né? Então, ou seja, apesar de existirem bancos de dados que têm alguns comandos diferentes, algumas sintaxes diferentes, mas no geral, o SQL é uma linguagem meio que padronizada dentro dos bancos de dados no mercado hoje em dia, ok? Então, vamos aqui. Ó. Então, por que é importante aprender SQL? A gente vive ainda muito hoje cenários nos quais a gente tem que se deparar com um banco de dados relacionais. Apesar de existirem bancos de dados não relacionais, ou como a gente chama de NoSQL ou NoSQL, né, por não ser realmente dar uma alusão a não relacional, a estrutura de dados relacional ainda é extremamente utilizada. Então, você tem grandes players no mercado, grandes fabricantes, grandes projetos, certo? Que utilizam o SQL, né? A linguagem SQL ainda, o banco de dados relacional, como grande fonte de informação, tá ok? Então,
passando aqui adiante, então, ou seja, então aqui uma breve uma história, né, só para vocês terem esse material depois, ou seja, desde a década de 70 esse cara aqui existe, né, então, ou seja, a partir de 86 aqui, né, ele ganhou meio que uma padronização, certo? E, assim, desde então, apesar de existirem alguns dialetos, ou seja, algumas variações da linguagem, quando se aprende um SQL, vamos dizer, padrão ANSI, por exemplo, né, que é esse cara aqui, é muito fácil você se adaptar para qualquer outro flavor, né, qualquer outra experiência com banco de dados, ok? Então, vamos aqui um pouquinho do que são bancos de dados relacionais, né? O que a gente quer dizer com isso aqui? Então, primeiramente, vamos aqui a alguns exemplos de banco de dados relacionais. Então, o mais popular do mercado, com certeza, é o Oracle, certo? Que é um banco de dados aí super conhecido, super popular, assim, o banco de dados ele é o grande motor que fez com que a Oracle fosse uma das maiores empresas de tecnologias do mundo, né? Então, assim, é um banco super popular, super robusto, grandes empresas que têm grande volume de dados acabam utilizando Oracle como solução, né? Então, assim, poderia citar aí grandes bancos, grandes empresas do governo, né? Grandes empresas no mundo utilizam Oracle quando você tem não só um volume de dados muito grande, mas quando você também requer muita performance. Então, o Oracle é uma solução super interessante, certo? Você tem aí o MySQL, né, que também é um modelo de banco de dados super legal. Ele é um banco conhecido como banco de código aberto, ele é um banco open source, certo? O MySQL ele pertencia à Sun, né, a Sun Microsystems. A Sun adquiriu a MySQL, se eu não estou enganado, em 2005 ou 2006, se eu não estou enganado. E como a Oracle adquiriu a Sun, acabou que o MySQL hoje também é um banco de dados da Oracle. E aí o que é interessante que do MySQL foi criada uma variante que se chama MariaDB, que é muito parecido, que é uma cópia basicamente do MySQL, que é basicamente um fork, né? É uma bifurcação ali, uma variação do MySQL. Bom, a gente tem aí o Microsoft SQL Server, que é um banco de dados relacional da Microsoft, também muito utilizado no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem muitos bancos, muitas organizações que têm um legado muito grande de Microsoft, então esses caras utilizam SQL Server assim como grande base de dados deles, certo? O Postgres também é um outro exemplo de banco de dados open source, que também tem uma performance muito legal. O Postgres ele tem uma compatibilidade muito grande com o Oracle, então, ou seja, então a migração de um Oracle para um Postgres é uma das mais, vamos dizer assim, vou dizer tranquilas, mas mais simples de serem realizadas, certo? O Postgres é super robusto, super realmente como pode dizer assim, performático também, e assim, tem uma solidez muito, muito grande. Então, projetos grandes, né, base de dados grandes, que não utilizam Oracle muitas das vezes, quando vão para o modelo open source, grande parte deles utilizam Postgres como solução, certo? E por último aqui o SQLite, que é uma solução que a gente chama que é um banco de dados que a gente chama de embedded, ou seja, embarcado ou embutido, e ele é super leve, ele basicamente utiliza uma estrutura de dados, mas uma estrutura de arquivos, perdão, e que você consegue carregar isso aqui em aplicativos móveis, em single page applications, ou seja, ele tem ali uma questão de armazenamento muito leve, né? Não é à toa que o nome é SQLite, tá ok? Então esses são, digamos assim, os principais bancos que a gente, né, pode vir a trabalhar no mercado. Existe uma variedade gigante de outros, mas esses aqui são os que a gente tem que entender um pouco mais, tá ok? Alguma pergunta até aqui? Dúvidas? Não? Beleza. Vamos lá. Então, o que é um banco de dados relacional? Então, vamos lá. Então, como diz aqui nesse slide, certo? Então, ou seja, o banco de dados relacional é um sistema de gerenciamento de dados que organiza informações em tabelas estruturadas. Ele permite armazenar, recuperar, atualizar e gerenciar grandes volumes de dados de forma eficiente. Quando a gente fala tabelas, pessoal, a gente está sendo realmente literal nesse sentido, tá ok? Então, a estrutura de dados que é armazenada dentro de um banco relacional, ela é sempre orientada a tabelas. Tabelas, assim, a forma mais simples que eu sempre obtive de explicar o que é uma tabela é olhar para um Excel, né?
Então, Excel você tem ali, por exemplo, você tem colunas e você tem linhas, né? Então, é um exemplo muito simples de você visualizar o que é uma tabela, certo? Então, já aproveitando isso aqui, né? A gente tem aqui também, então beleza, então se isso aqui, a gente já entendeu que o banco de dados é uma estrutura de tabela, né? Então a gente tem aqui a visualização que eu tenho colunas, que são meus campos, certo? Em português, ou em inglês pode ser fields, né? Ou as linhas, perdão, que aí no caso são os registros, né? E aí em inglês pode ser rows ou records, né? Que são linhas ou registros, certo? Então, de maneira geral, a gente tem aqui uma tabela, por exemplo, que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter aqui a minha coluna, por exemplo, nome, certo? E idade, beleza? Então, aqui eu vou ter, sei lá, nome Carol, idade 17, né, Carol? Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, verticalmente, nome e idade são colunas, certo? É o que designa, é o que diz a respeito do quê? De uma linha, de um registro, né? Então, aqui, se eu fizesse uma leitura, eu teria o seguinte, me traz todos os dados que existem na tabela, sei lá, pessoas, né? Que é o nome dessa minha tabela aqui. Então, essa minha tabela aqui chama-se pessoas. Então, se pessoas, né? Na tabela de pessoas eu tenho então o quê? Eu tenho dois campos, que são nome e idade, e nessa tabela aqui eu tenho um registro, onde o nome é Carol e idade 17. Se eu colocasse aqui um outro registro, sei lá, Benício, certo? Idade 5. Então eu tenho um segundo registro, uma segunda linha que representa essa informação aqui, beleza? Então, de forma resumida, uma estrutura de banco de dados relacional, ela é orientada a tabelas, né? Então, em tabelas eu tenho o quê? O nome da tabela, colunas da tabela, que é quais são as informações que eu vou ter dentro daquela tabela, né? E os registros, as linhas, as rows, que aí no caso aí sim é a informação contida dentro dessa tabela, orientada pelas colunas, tá ok? Então, ou seja, nunca esqueça que é muito parecido com o que a gente vê ali no Excel como solução, beleza? Bom, dúvidas, perguntas? Não? Então vamos lá. Relacionamento entre tabelas, né? Chaves estrangeiras. Como isso aqui funciona, tá? Então, ou seja, muitas tabelas, elas se relacionam umas com as outras, certo? Então, eu posso ter posso ter informações relacionadas, beleza? Então, como que isso aqui funciona? Deixa eu marcar aqui. Bom, geralmente relacionamentos entre tabelas é feito através do que a gente chama de chaves estrangeiras, certo? Então, uma das coisas que... deixa eu só ver um negócio do material rapidinho, senão a gente tem que falar isso aqui um pouco antes. Deixa eu ver se isso aqui está na... Deixa eu ver aqui... Parece que tem... Deixa eu ver aqui o negócio... Acho que esse slide aqui está primeiro que esse. Esse aqui é primeiro, perdão. Então, deixa eu voltar aqui. Present. Beleza. Ótimo. Opa, passou aqui. Passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui. Beleza. Ali tinha, eu acho que tinha a ordem dos slides, deve ter dado uma alterada. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui alguns conceitos chaves, né? Assim, só para reforçar isso bem aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Tabelas. Então, se a gente for aqui na definição, ó, são estruturas que armazenam dados de forma organizada. Cada tabela representa uma entidade ou conceito específico e é composto por colunas e linhas. Então, pessoal, por exemplo, exemplo de tabelas. Vamos pegar aqui um sistema acadêmico. Então, eu tenho, sei lá, a tabela de alunos, a tabela de professores, a tabela de cursos,
a tabela de grades, a tabela de matrículas, a tabela de cursos livres, ou seja, todas essas informações são organizadas primariamente como tabelas, certo? E nas suas tabelas a gente tem também o quê? A definição de colunas e linhas, certo? E aí o que seriam colunas? Colunas, também conhecidas como campos, são as unidades de armazenamento de dados em uma tabela. Cada coluna possui um nome e um tipo de dados, como texto, número, data e etc. Então, se a gente voltar lá no exemplo anterior, então a gente tem, por exemplo, a tabela pessoas, naquele exemplinho simples que a gente demonstrou antes, né? Eu tenho ali dois campos, o campo nome e o campo idade, certo? Uma pergunta, o campo idade, ele deve ser de que tipo? Inteiro. Inteiro. Então, na definição dele, ele tem que ser definido sempre como inteiro, certo? Então, ou seja, por quê? Porque eu não vou aceitar caractere dentro desse campo, certo? Da mesma forma, eu tenho campos que são do tipo data, eu tenho do tipo que é timestamp, que é a data, a hora, segundo, tudo completo. Eu tenho booleano, verdadeiro ou falso, né? Então, eu tenho vários tipos de dados de acordo com a estrutura de dados, com o banco de dados que a gente está usando, beleza? Linhas. Linhas, também chamadas de registros, representam cada instância ou ocorrência do dado dentro de uma tabela. Cada linha contém informações relacionadas a um único registro, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, já vou pular aqui para um conceito bem importante e literalmente chave dentro do modelo de dados, que é a chave primária. Então, chave primária são colunas ou conjuntos de colunas que identificam exclusivamente cada linha em uma tabela. Elas garantem a unicidade dos registros e são fundamentais para estabelecer relacionamento entre as tabelas. Então, o que é uma chave primária? Uma chave primária é algum identificador que eu consiga dizer o seguinte: imagina que eu tenha dois registros. Eu tenho lá um registro chamado o aluno Wagner Sampaio. E eu tenho um outro registro chamado Wagner Sampaio. Eu preciso de algum atributo de um desses registros que me diga que o Wagner Sampaio é o Wagner Sampaio que está aqui nesse curso. Então, qual que seria um atributo único que poderia identificar o Wagner perante outros Wagner Sampaios que poderiam ter, outros homônimos, né, que poderiam ter dentro da minha base de dados? Me dê um exemplo de atributo que seja único e que não tenha risco de se repetir, certo? Dentro vamos dizer assim, do conceito de unicidade no banco de dados. A matrícula. A matrícula. Matrícula, CPF. CPF. Eu vou ficar com CPF por quê? Porque matrícula você pode, dependendo do sistema, né, você pode incorrer em falhas, certo? CPF, você tem ali, entre essa confiabilidade de um número gerado, né, tipo de forma, né, federal, mais seguro e tudo mais e tal. Então, chave primária é um número que você tenha se possível, zero chances de ter qualquer repetição, certo? Tanto que, e aí para isso você tem algumas vezes, sei lá, matrícula, dependendo da composição de matrícula, você realmente não vai ter repetição. Você tem, muitas vezes, campos que são autonuméricos, que significa autoincrementais, ou seja, à medida que você vai inserindo o registro, ele vai criando esse código único para você, né? Você pode ter ali identificadores que são gigantes, sei lá, como o UID, que é um Universal ID, né? E uma das coisas importantes é o seguinte: quando você define que um campo ele é uma chave primária, né? Então, CPF, isso significa que eu não posso ter dois registros com a mesma chave primária. Então, um registro com uma chave primária definida, ele é único dentro do meu sistema. Então, ou seja, se eu tiver um outro Wagner Sampaio, ele vai ter um outro CPF. Ele vai ter um outro identificador único que individualiza esse outro Wagner Sampaio desse Wagner Sampaio que está aqui conosco. Beleza? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tudo Tranquilo. bem. Vamos lá. Relacionamento entre tabelas e chaves estrangeiras.
Então, uma das coisas bem importantes de novo, como é que muitas vezes as informações do banco de dados elas funcionam, eu gosto de usar a analogia de cascata, né? Então, você tem uma informação mestre, uma informação detalhe, uma informação subdetalhe e assim por diante, né? Então, você tem esse cascateamento de informações ao longo de como você armazena e apresenta essas informações, certo? Então, existe o conceito de chaves estrangeiras. O que é chave estrangeira? Né? Vamos ler aqui a definição. O relacionamento entre tabelas, são estabelecidos por meio de uso de chaves estrangeiras. Chaves estrangeiras são colunas que referenciam a chave primária de outra tabela. Elas também estabelecem conexões entre as tabelas, permitindo a integração e recuperação de informações relacionadas. E aí a gente tem exemplos, ou o nome, né, formal se chama cardinalidade, de como que funcionam os relacionamentos, né? Então você tem relacionamentos muitas vezes um para muitos, que aí tem one to many. Você tem alguns casos que você tem um para um, que é one to one, ou seja, o que significa primeiro one to many? Está dizendo que um registro ele possui vários registros filhos dele, então isso aqui é um one to many. Você tem casos onde você tem o seguinte, você tem um único registro, ele está associado somente a um único outro registro, que é o one to one, e você tem o contrário, você tem muitos registros, né, que é o many to one, estão relacionados a somente um único registro. Você tem até casos que a gente chama de many to many, que é quando vários registros estão relacionados com vários outros registros também, certo? Os mais comuns são esses caras aqui, certo? Que a gente vai ver aqui com mais detalhes nesse curso. Então, só para a gente poder exercitar isso aqui um pouquinho, como que funciona esse cara aqui? Deixa eu pegar aqui um slide branco para a gente riscar. Como funciona esse cara aqui na prática, certo? Bom, imagina o seguinte, eu gosto muito o exemplo mais comum que a gente vê na indústria. Eu tenho aqui uma tabela de clientes, certo? Então vamos lá, tem aqui clientes. Beleza. Eu tenho uma tabela de pedidos, certo? E eu tenho uma tabela de itens dos pedidos. Beleza? Então, eu tenho aqui 3 tabelas. Então, o que acontece? Aqui, nessa minha tabela de cliente, geralmente eu vou ter aqui uma PK, que é vamos dizer assim, como a gente chama primary key, né, uma chave primária, que eu vou ter aqui o CPF, certo? Do meu cliente. Beleza? Aqui em pedidos, eu vou ter também uma chave primária dele. Então, eu vou ter aqui a PK desse cara aqui, vai ser, por exemplo, o meu, sei lá, código do pedido. Beleza? E eu vou ter o que a gente chama de uma FK. O que é uma FK? É uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, né? Então, a foreign key desse cara aqui vai ser CPF. Beleza? Até aqui alguma dúvida? A gente vai já ver isso aqui na prática, como é que funciona, tá? E aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho agora itens, beleza? Então, itens, eu vou ter também uma primary key, que seria o meu código do item, certo? E eu vou ter aqui também uma FK, que é o meu código do pedido. Beleza? Então, como que funciona isso aqui na prática? Então, imagina só que eu tenho aqui um cliente que eu tenho o CPF dele, só para fins de exemplo, é 123. O nome desse cara aqui chama-se José. Beleza? Então, essa é a informação que me importa do cliente no momento. E aí eu tenho um pedido. Eu tenho um pedido, por exemplo, 003, que ele foi feito por quem? Esse aqui é o meu código do pedido. Eu tenho aqui que é a minha chave primária. Beleza? Eu tenho aqui agora a minha FK, que é o meu, vamos dizer assim, CPF.
Então, o CPF desse pedido aqui é o 123. Beleza? E aí eu tenho meus itens. Então, por exemplo, então aqui nos meus itens, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho meu item, por exemplo, 009, do meu pedido 003, eu tenho, por exemplo, aqui, sei lá, uma xícara. Beleza? Então, olha como isso aqui está totalmente alinhado, né? Então, por exemplo, se esse meu pedido 009, ele pertence a quem? Ao meu pedido 003. E a quem pertence esse meu pedido? Ao cliente que tem o CPF 123. Entendeu? Então, é assim que a gente começa a ter toda essa questão de relacionamentos. Beleza? Isso aqui a gente vai ver na prática, mas só precisa ser essa parte introdutória de como isso aqui funciona. Ok? Até aqui alguma Beleza. dúvida? Algum comentário? Como que isso aqui funciona? Tá tudo certo? Beleza? Tudo Então tá. certo. Tá. Tudo certo. A gente depois vai criar esse modelo aqui para vocês poderem ver isso aqui na prática. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Então a gente já entendeu isso aqui. Bom, exemplos de bancos de dados relacionais, eu vou até passar rápido por isso aqui, mas você tem sistema de gerenciamento de vendas, a gente acabou de ver um exemplo, sistema de RH, sistema de reserva e agendamento de hotéis, né, já que voos, sala de reunião e assim por diante, sistema de e-commerce, sistema de gerenciamento acadêmico, e assim, hoje em dia, como tudo na vida é sistematizado, então tudo por trás de toda a interface do sistema, por trás tem um banco de dados. E, assim, inevitavelmente vai ter alguma estrutura de banco de dados, tá ok? Vamos aqui então a introdução a SQL. Mas antes da gente ir para a introdução a SQL, vamos aqui começar a criar realmente uma estrutura de dados, né, para a gente começar a guardar os nossos dados propriamente dito, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui, só para a gente ser mais produtivo, eu não vou aqui entrar no cenário de, pô, vamos eu quero que vocês aprendam o código de como que cria a tabela, que é create table, tal, os fields, todo o relacionamento, tal. Eu vou ensinar para vocês de uma forma visual, certo? Mas aí eu vou passar os comandos para vocês executarem aí, tá ok? Então, deixa eu só trocar aqui o compartilhamento. Estamos no tempo certo. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, tá tranquilo. Vamos lá. Então, beleza. Então, eu vou entrar aqui no meu PHP admin. Beleza? Então, se vocês digitaram, se vocês estão com Docker Compose igual o que eu rodei ali, então vocês estão exatamente com a mesma visão que eu tenho aqui, certo? Tem nada diferente. Então vocês têm o banco aqui ORXDB, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma primeira tabela. Vou criar uma tabela chamada de clientes. Beleza? Então, o cliente vai ter o seguinte, ó, vai ter 4 colunas que eu vou colocar: o CPF, nome, e-mail. Vou colocar só 3 colunas. Aqui, ó. Beleza? Oi. Qual é o usuário mesmo daí para entrar? Root, ROOT, e assim é password. Tá, beleza. Beleza? Certo. Tá. Então, eu vou aqui, ó, table name, então vou criar aqui a tabela de clientes com 3 campos. Primeiro só observem, tá? Create. Então, o primeiro campo que eu vou colocar aqui dessa tabela é o CPF. Então, CPF, eu vou colocar como varchar. CPF tem quantos caracteres? Deixa eu ver aqui. Esqueci, 9? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, tá certinho. Então, vai ser uma
Um CPF vai ser um caractere, vai ser até 11 caracteres, certo? Deixa eu só, isso aqui. Attributes, tal. Deixa eu só botar muito grande aqui, eu não consigo olhar do lado aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Default, não. Collection, não precisa, attributes não tem. Bom, eu vou dizer o seguinte, ó, esse meu CPF, como ele vai ser a chave primária, então aqui ó, no index, no índice dele, então vou dizer que ele é um primary, certo? Então o nome desse meu carinha aqui vai ser PK clientes. Beleza? Então tá lá. Então tem aqui então esse cara aqui ele vai ser o meu atributo, né? CPF do tipo que é minha chave primária. É um varchar do tipo 11. Depois eu vou ter aqui nome. Eu vou dizer que é um varchar também. Varchar vou colocar, sei lá, 100, que é o nome da pessoa, né? Ele não é nem único, nem tem índice, nem nada, certo? E aqui eu vou colocar e-mail. E-mail também é um varchar de 100. Só que é o seguinte, eu não quero pessoas, eu não quero registros com o mesmo e-mail, compartilhando e-mail. Então, vou dizer que ele é um índice único, certo? Então, um índice é um outro... Um índice também é uma forma de você diferenciar um registro de outro. E também ele ajuda na classificação quando você faz uma consulta, em termos de performance e tudo mais e tal. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Se eu der aqui um preview SQL, então deixa eu só aqui dar um copiar unique e-mail. Beleza, então aqui no close e aqui eu vou agora dar um save. Certo? Então, beleza. Então agora clientes existe. Beleza, que erro deu aqui. Então tá aqui minha tabela de clientes. O que vocês vão fazer agora, tá, pessoal? Vocês vão fazer um pouco mais raiz aí, tá? Eu vou guiar aqui Deixa eu colocar isso aqui tudo na... Deixa eu colocar aqui no meu Notes, rapidão. E depois, quando eu colocar isso aqui no curso, vai... Curso... Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora, o que vocês vão fazer é... Eu coloquei lá naquela URL o comando, certo? Que cria a tabela. Então, se você observar aqui, ó... Então, esse aqui, ó, create table, o nome dessa tabela, nesse banco, com os seguintes campos, certo? Então, aqui tem a definição da nossa tabela no comando de criação. Aquela interface gráfica ali me ajudou a escrever esse comando aqui. Só que vocês vão usar o comando. Para usar o comando, vocês vão fazer como? Vocês vão vir aqui no banco de dados que vocês têm, certo? E aí vocês vão vir aqui na SQL, beleza? E vão colar esse comando aqui, certo? Aí vocês vão aqui no botão Go, e aí ele vai já gerar essa tabela aí para vocês aí, igual a que eu tenho aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, rapidão. Foi aqui. Então, ele vai criar aqui a tabela de clientes, né? E dentro de clientes você tem aqui a estrutura, beleza? Então, a estrutura
de dados aqui, eu tenho então meu CPF, nome e e-mail. Beleza? Tudo certo, Edgar. Rayane também? Tudo certo, sim. Beleza. Então agora eu vou aqui criar uma nova tabela que eu vou chamar a tabela de pedidos, certo? Então, a tabela de pedidos eu vou ter aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, o código do pedido. É do tipo... Deixa eu ver aqui se ele já tem um auto-ink aqui para mim. Moment. Vou colocar inteiro. Eu vou dizer que esse cara aqui é o meu primário, certo? É a minha primary key. Então, vou colocar aqui, ó, PK 20. Beleza, então esse cara aqui é a minha chave primária. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, já está pequeno demais aqui. Beleza, então aqui é o cara primário. Eu posso ter aqui, aí eu vou ter o seguinte, vou ter aqui a minha chave, né? A chave estrangeira, então que é o meu CPF. Então vou colocar aqui que é varchar do tipo 11. E vou dizer que esse cara aqui é um índice. Deixa eu ver aqui, Dimension Options. Tá, eu vou deixar isso aqui por hora vou deixar sem a relação de foreign key, deixar só o CPF, porque a gente vai conseguir amarrar pelo CPF, tá ok? Vou colocar aqui, ó, data do pedido. Vou dizer que é um date. Default, vou dizer que é que é a minha chave, que é minha data atual, beleza? Não tem nenhum índice, tal, table comments, collation, tal. Preview SQL. Então, vou copiar esse cara aqui. Vou colocar lá no nosso Don't.pad. Beleza. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou cancelar isso aqui, ó. Só para criar igual vocês. Eu vou aqui vou selecionar meu banco aqui, ó. Vou em SQL e vou digitar aquele comando lá, ó. Create table, pedidos, todos os campos aqui dele. E vou aqui no meu... cadê? Aqui no... Vou aqui no meu Go. Ele deu que problema aqui. Date, not new. Ah, tá. Ele deu aqui. Deixa eu ver aqui. Date not new. Eu vou só apagar aqui, ó. Date, o default dele é current timestamp. Deixa eu dar aqui o Go. Data do pedido. Default current timestamp. Timestamp. Cadê? Deixa eu tirar aqui o default, depois eu mudo isso aqui. Aqui dá o Go. Date.
Deixa eu ver o que tá dando erro aqui. Estranho. Edgar, Oi. talvez pode ter sido porque eu acho que faltou marcar aquele campo AI, que significa autoincremento na chave primária. Será? Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar de novo. Então, código, pedido. Cadê? Int. Fica depois, fica lá no lado da Pemric. Ótimo, isso aí mesmo. Primary key, beleza, isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui, primary key. Então, CPF, varchar, collection attributes, beleza. Varchar 11, data, pedido. Cadê? Vou colocar aqui timestamp, default current timestamp. Beleza, não tem nada mais, então aqui vou dar um save direto. Vamos ver como. O nome da tabela é pedidos. Save. Tem que ser not no. Perdão. Então. Aqui, perdão. Save. Agora foi. Qual que é a SQL que ele gerou? Deixa eu só gerar aqui para vocês o. Não copiei o SQL dele antes. Deixa eu ver como é que eu estou vendo com a ferramenta, como é que eu consigo pegar o SQL dele. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, cria os 3 campos aqui, tá? Código pedido é a nossa. Deixa eu ver se ele abre aqui. Não está aqui. Queria pegar o. Tá aqui. Então, se vocês quiserem criar essa tabela aqui via SQL, vou colocar lá no Notepad, tá? Aí eu acho que vai. Create table, código pedido, instance not null, CPF not null, data pedido not null, default timestamp, tal. Aí, alter table, ele adiciona primary key. Aí depois ele diz que esse cara aqui, ele é autoincremento. Então, se você copiar todo esse SQL aqui no banco de dados e aqui no SQL e executar esse cara aqui, ele vai criar essa tabela nova aqui, que é a tabela de pedidos, beleza? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo até agora. Aí já a gente vai criar a relação de chave estrangeira, tá? Certo.
Bom, vamos aqui agora então criar a tabela de... Tem clientes, pedidos, vamos agora criar a tabela de itens, né? Então aqui eu vou criar aqui uma nova tabela. Tabela de itens. Português, né? Itens. Vou chamar aqui de código do item. Ele é um integer. Aí ele é um primary autoincremento. Beleza? Então ele é um autoincremento. Tá lá. Aí eu tenho aqui um código pedido, que é um int também, certo? Então, vocês estão, tá lá o cara. Eu vou ter a descrição do item. Beleza? Descrição do item, que é um varchar. Varchar de 200. Vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou colocar valor. Então, o valor vai ser um double. Double, acho que é isso aí. Vou colocar só isso aqui por hora, ok? Vou clicar aqui no meu save. E aí ele também já criou aqui minha tabela agora do código item, código pedido, tudo mais tal. Beleza, então vou só agora colocar o meu... Colocar aqui meu SQL para vocês, né? Então, export. Então tá lá meu itens. Beleza, então aqui no meu... Cadê? Então lá no meu Don't.pad, vou colocar minha tabela aí. Podem criar, beleza? Qualquer dúvida é só falar, tá, pessoal? Já? Todo mundo? Todo mundo ok? Wagner, Rayane? Já, ok. Beleza. Ok. Então vamos lá, pessoal. Então agora a gente tem nossas 3 tabelas, né? Então se a gente for olhar aqui, ó, no nosso banco de dados, aqui no ORXDB, então tem lá 3 tabelas de clientes, itens, clientes, pedidos e itens, beleza? Então vamos lá. Então primeiramente eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou criar aqui, vou criar um cliente, beleza? Então vou colocar aqui, ó, um CPF 1234567890112. Beleza? O nome vai ser Emengarda do Socorro. Beleza? O e-mail vai ser esocorro@teste.com. Beleza? Então aqui aqui o goal. O que ele disse aqui? Searching to. Ah, tá. Não quero colocar duas.
Too long for CPF. Eu coloquei uma a mais? Será? Então aqui está dizendo que eu coloquei um cara a mais para... Ah, tá certo. Coloquei um cara a mais para o CPF, tá certo. Então aqui agora eu vou lá no meu Go. E aí ele criou agora um registro novo para mim na tabela de clientes, beleza? Então, deixa eu só copiar aqui esse cara. Então lá no... Deixa eu colocar no Notepad agora. Então tá lá o insert dos dados que a gente acabou de colocar aí, beleza? Eu vou aqui adicionar agora mais um registro, tá? Então vou colocar aqui um outro CPF, colocar 09876543210. O nome vai ser Joseph. Esse cara aqui. E-mail. Adicionei o e-mail dele. Beleza? Então vou lá aqui no Go. Ele adicionou mais um registro agora, que é o Joseph Delas Couves. Então tem meus dois clientes aqui. A gente vai já ver esses comandos aqui com calma, tá, pessoal? Vamos só inserir dados para a gente poder fazer select melhor, tá bom? Então, se eu vier aqui agora, no Browse, ele já vai mostrar aqui, ó, dois clientes aqui já gravados na minha base. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Bom, então agora vamos fazer o seguinte, ó. Então, dando continuidade aqui ao material, deixa eu só trocar aqui o compartilhamento. Stop share. Share screen. Cadê? Share screen. Esse cara aqui. Então vamos lá. Então agora a gente vai ver um pouco sobre a introdução aos comandos de SQL, né? Então a gente já criou o banco de dados. Então vamos agora entender como é que a gente busca os dados, né? Então vamos lá. Então o comando que busca dados é o comando select, né? Então assim, como diz aqui, ó. Então o select é o comando principal, ele serve para recuperar dados dentro de uma estrutura de banco de dados. A sintaxe dele é o quê? Select coluna 1, coluna 2, from tabela. Então, se a gente fosse ler em português, seria selecione a coluna 1, a coluna 2 da tabela X. Então, from é de, né? Ou de, nesse caso aqui, da tabela, né? É possível especificar quais colunas deseja recuperar, separando-as por vírgula. A cláusula from indica a tabela da qual os dados serão recuperados. Beleza? Até alguma dúvida? Pergunta? Então, aqui é um exemplo. Não, tudo bem. Para recuperar todos os dados de uma tabela, utilizamos o caractere asterisco, ou seja, tudo, né? Após a palavra-chave select. Exemplo, select from tabela. Esse comando retornará todas as colunas e todas as linhas da tabela especificada. Beleza? Aqui eu posso especificar as colunas, somente as colunas que eu preciso, certo? Então, ele também aqui vai me retornar só, se eu tiver 100 colunas numa tabela, eu quero somente 3. Então, eu seleciono só as 3 colunas que eu preciso, tá ok? Aqui, antes de a gente ir para o Distinct, vamos aqui fazer alguns exemplos no nosso... Agora a gente já tem um banco de dados, né? Então, vamos voltar aqui no... Stop Share. Deixa eu fazer compartilhar a tela inteira, fica mais fácil de eu ficar alternando isso aqui. Share. Então, vamos lá no meu sistema operacional. Então, agora eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui, então, aqui no meu SQL, eu vou dizer o seguinte, ó. Deixa eu aumentar um pouco.
eu quero então agora todos os clientes, certo? Eu quero todos os campos da minha tabela clientes, beleza? Deixa eu ver aqui como é que eu executo esse cara. Acho que é Go. Beleza? E aí ele me trouxe, cadê aqui, ó? Cadê? Onde é que ele mostra? Então ele mostra aqui, ó. José das Couves e Dona Mengara veio aqui no resultado da minha, vamos chamar assim, da minha consulta, beleza? Só que eu posso dizer o seguinte, não, eu quero que você só me dê o e-mail, certo? Da minha tabela de clientes. Então eu vou lá aqui no meu botão Go e ele me trouxe agora só os meus dados de e-mail do cara, beleza? Dos meus clientes. Ah, não, agora eu quero que você me mostre o seguinte, eu quero que aqui, acho que é. Agora eu quero que você me traga o e-mail, certo? E o nome, certo? Da minha tabela de clientes. Go. Então ele me trouxe aqui, ó, o e-mail e o nome. Beleza? Então eu consigo com o select especificar o que eu quero ver dos meus dados, como se fosse uma busca, né? E aí assim, o que eu quero trazer e depois a gente vai ver até como eu quero trazer. Beleza? Então aqui eu tenho um negócio também bem interessante, né? Que vale a pena mostrar para vocês, que é o que a gente chama de alias, né? Ou alias ou apelido. Então eu posso colocar aqui, ó, o e-mail, posso colocar aqui as, beleza? Então eu vou selecionar esse campo, só que eu quero que ele apresente no resultado como e-mail cliente. Deixa eu testar. Então ele mostrou aqui, ó, e-mail cliente, certo? Se eu quisesse, por exemplo, não, eu quero mudar a forma como o nome ele é exibido. Então vou colocar aqui, ó, as significa como, né? Como nome do cliente. Beleza? E aí por que eu coloquei em apóstrofo? Porque isso aqui é uma string, beleza? Então quando eu tenho aqui no Go, então ele mostrou e-mail cliente, nome do cliente, certo? Então isso aqui, quando isso aqui é útil? Às vezes eu tenho numa consulta um campo que tem um nome muito zoado, entendeu? Nome, sei lá, um monte de... Você pega sistema antigo, você pega alguma coisa que tenha uma estrutura muito antiga e talvez não é tão legal apresentar aquele atributo com aquele nome original. Então você tem esse macete aí de fazer o alias do banco de dados, beleza? Até alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou Tranquilo. deixar esse aqui lá no nosso Notepad também para vocês, tá? Pra vocês poderem testar depois, tá bom? Voltando aqui, a gente também tem como fazer o que a gente chama de... Opa, por que esse cara aqui volta para o início? Lá. Vamos lá. Eu tenho aqui o que a gente chama também a cláusula like e distinct, certo? Então, a cláusula like significa quando a gente queira fazer um filtro, né? Então, assim, imagina que eu tenho 1 milhão de registros. Como é que eu vou... Imagina que eu vou fazer um select. Pô, se eu vou ter uma aplicação, vou fazer um select na 1 milhão de registros, para eu poder ter uma informação, pô, isso não é legal. Isso aí me ocupa banda, isso vai ser mais lento, isso vai me ocupar, vai me demandar muito mais recurso computacional e assim por diante. Então, como é que a gente faz então para eu poder limitar o resultado de dados que eu preciso? Uma das formas que a gente tem é usar a cláusula like. Então, like, ele vai me dizer assim, olha, me busca isso que tenha alguma coisa parecida com isso, ou seja, me traz aí de todos os clientes, todos que comecem com as primeiras letras W-A-G. Então ele vai me dizer, então ele vai me retornar lá todos os Wagners, todos os, sei lá, Wagsons, Wagnão, ou seja, todo mundo começa com essa estrutura, entendeu? Ele vai ser retornado. Me dá todos os registros da tabela clientes que o nome seja like, ou seja, seja como, like no caso aí significa como, like, por exemplo, as 3 primeiras letras sejam M-A-R. Então ele vai trazer Marcelo,
Marcos com O, Marcos com U, sei lá, Marechal. Então, assim, ele vai trazer todos esses registros porque você está delimitando o que você quer ver, certo? Vamos dizer assim, do seu modelo de dados. Imaginem o Google, né? Quando você faz uma pesquisa ali no Google, a palavra-chave ela faz um like dentro de uma estrutura de dados gigantes que o Google tem ali dentro, entendeu? Então, ou seja, me traga tudo que tem a ver com alguma coisa disso que eu estou escrevendo, entendeu? E aí, claro, você pode delimitar se eu posso dizer que o meu like se é um texto no meio da palavra, no meio do conteúdo, perdão, do campo, se for no início do campo, se for no final do campo, então você tem como ter essa distinção aqui. Falando em distinção, imagina que de repente, sei lá, eu quero também dizer o seguinte, ó, eu não quero que valores se repitam dentro de uma tabela, sei lá. Imagina que nesse cenário aqui eu não coloquei o e-mail como campo único, certo? Então, ou seja, então eu posso ter vários e-mails da mesma pessoa, então eu quero fazer um distinction, ou seja, não repita os resultados cuja a coluna e-mail sejam parecidas, perdão, não, sejam idênticas, certo? Então, distinct ou seja, eu quero apenas os atributos distintos em relação a esse campo, entendeu? Ou seja, não se repita, por favor, beleza? Eu tenho também aqui o que a gente chama de order by. Order by aqui significa por qual ordem eu quero que sejam exibidas os meus dados, né? Por qual ordem eu quero que seja tipo apresentada a minha informação. Então eu posso dizer o seguinte, olha, ordena para mim por e-mail, por nome, por algum numérico, então, ou seja, de acordo com essa ordem, que pode ser, como diz aqui, ó, ASC de ascendente ou desk de descendente, então ele vai saber fazer esse filtro para você automaticamente. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, assim, tipo, você quer saber, tipo, eu tenho várias pessoas cadastradas de várias cidades. Aí eu quero saber quais são as cidades que estão participando. Então, dá o district, né? Aí, tipo, se Isso, tiver duas pessoas na mesma cidade, só pega aquela cidade só. exatamente. Porque você vai ter ali várias cidades cadastradas repetidas, entendeu? Você não quer ver todas as cidades repetidas, entendeu? Então, isso aí é um grande exemplo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó. Vamos pegar esse teu exemplo aqui e fazer aqui rapidamente. Rapidão. Vamos criar uma nova tabela aqui chamada de cidades, beleza? Então, vou até colocar aqui, ó, o F. Beleza? E vou colocar aqui a cidade. Eu segui o padrão, coloquei tudo minúsculo, então vou colocar aqui tudo minúsculo, o F. Cidade, colocar 100. Save. Beleza? Então, eu criei aqui agora a minha tabela de cidade. Então, aqui eu vou inserir dados, então vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui a meu F, sei lá, PA. Eu vou colocar aqui Belém, certo? Eu coloquei int? Ai, desculpa. Structure, ok. Cadê aquele? Change. Isso aqui não é int, isso aqui é varchar. Beleza. Insert. Então, UFPA, cidade, Belém. Go. Certo? Vamos imaginar aqui que eu queira, por exemplo, colocar aqui outra. Vou colocar Belém de novo. Certo? Duplicate. Deixa eu colocar aqui PA2, que eu coloquei isso com chave primária, né? Foi errado isso aqui, meu. Só para exemplificar. Aqui não pode. Deixa eu colocar aqui P4, porque são 2 caracteres, né?
Go. Beleza? Então eu tenho aqui, então se eu for ver aqui, por exemplo, então os registros que eu tenho agora, então eu tenho 2 vezes a palavra Belém, certo? Então, por exemplo, se eu posso fazer um select aqui então agora, deixa eu ver aqui, select distinct, como é o nome da cidade, from cidades. Então ele me trouxe aqui um único registro que é Belém, porque mesmo eu tendo 2, não me interessa quais são os outros atributos, eu quero que você só me retorne qual que é o distinct desse meu campo, né? Ou seja, que ele não se repita dentro desse meu conjunto de registros, ok? Beleza? Muito boa a sua pergunta. Beleza. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui rapidão. Present. Modificando, beleza. Então aqui agora o outro comando importante que a gente tem é migrar isso aqui para o Google Slides. Mais simples. Então vamos lá. Então o primeiro comando de mudança de dados, né, é o insert. Insert significa inserir, né? Então você tem aqui, ó, a sintaxe é insert into tabela, então, ou seja, into significa dentro, né? Então, insira dentro da tabela, nas determinadas colunas, aqui coluna 1, coluna 2, coluna N, os values, valor e valor 2. Ele vai fazer automaticamente o mapeamento, tá? Então ele diz o seguinte, se você está dizendo que você tem aqui a coluna 1, então o primeiro valor que eu tenho aqui no values, ele vai mapear para essa coluna 1 automaticamente. O segundo valor, ele vai passar automaticamente para a coluna 2, beleza? E assim por diante, certo? Então é necessário especificar tanto a tabela quanto as colunas e quais são os valores inseridos. Existe até um macete você não especificar as colunas. Se você não especificar as colunas, você tem que passar, ser obrigado a passar então todos os valores que tem possíveis para ele ir alimentando todas as colunas que você quer, certo? Então, se a gente for aqui, voltar aqui no nosso exemplo, então aqui eu tenho deixa eu mudar essa tabela aqui minha, porque ela está errada aqui. Change. Deixa eu ver um negócio aqui, vou achar, não é o F. Vou fazer aqui um exemplo mais fácil, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Check, structure. E Edgar tem uma pergunta. Por favor. Nesse caso, o campo aí, o F, ele é baixar. E não teria que ser inteiro para ser autoincremento? Não, porque o F seria o estado, né? Que eu coloquei. É só. Não é o incremento, não. Por isso que eu queria até tirar. Ele diz: não temos a chave primária. Não sei como é que eu faço aqui. Deixa eu aqui, change. Eu não quero mais que seja a chave primária, só poder inserir mais de um. Não, né? Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Não, é isso que eu quero. Então, deixa eu dar aqui um. Deixa eu dar um drop nele. Deixa eu adicionar um outro campo.
o F, varchar 2, só isso. Save. Então agora tem o F cidade, beleza. Agora não é mais primary key, então não tem problema que eu fazer algumas coisas aqui. Então agora eu vou aqui chamar o comando insert, tá? Nessa minha tabela aqui. Então SQL, então vou colocar. Então insert into. Então vou colocar aqui, ó. PA, colocar aqui o valor Oriximiná, certo? Então Oriximiná. Então eu vou aqui dar o go. Então ele foi lá e inseriu esse meu dado aqui na minha base de dados. Se eu vier aqui agora nos meus registros, eu tenho aqui agora, ó, a minha, vamos dizer assim, os meus dados aqui disponíveis, beleza? Eu vou até tirar esse campo aqui, esses Belém, para não sujar a nossa deixa eu ver aqui um negócio rapidinho. Cidades. Ele exibir assim. Beleza, tá bom. Bom, eu vou só fazer um negócio aqui, só para não ficar feio esse dado aqui. Beleza. Só para limpar aqui os dados que estava incomodando aqui, agora está aqui, ó. Beleza. Então agora eu posso fazer aqui mais alguns inserts, né? Então aqui insert, então insert into cidades, vou colocar aqui, ó. De novo, vou colocar aqui Pará. Vou colocar aqui Belém. Beleza. Aqui no meu goal. Inseriu. Vou inserir aqui agora Minas Gerais, colocar aqui, ó, Belo Horizonte. Go. Vou aqui agora insert into cidades nos campos UF cidades, os valores MG Belo Horizonte, colocar aqui agora MG Lagoa Santa. Go. Pronto. Vou colocar mais um aqui. Então, insira estado São Paulo e cidade de São Paulo. Go. Beleza. Então agora se eu vier aqui no meu browser, eu tenho já um número já maior de cidades, beleza? Então até aqui alguma dúvida? Algum problema? Não? Beleza. Tá, tranquilo. Então agora, como exercício aí para vocês, eu queria que vocês inserissem via insert, via comando insert, tá? Aqui no banco, aqui na tabela de clientes, mais 3 registros, ok? Aqui dentro dessa estrutura, beleza? Certo. Tudo certo. Então vamos lá. Então, exercício aqui seja cumprido. Vamos lá. Deixa eu ver aqui meu planejamento ainda de hoje. A gente já viu agora o insert. Vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui também, deixa eu ver depois do insert, tem aqui o update, né? Então, aqui o comando update, como diz o inglês aqui, né, já diz tudo. Então, atualize a tabela, dizendo que, então esse set seria assim, apontando, dizendo, né, tipo, atribuindo que a coluna 1 vale um valor 1, a coluna 2 um valor 3, where condição. Pessoal,
aqui a gente começou, aqui a gente começa até, isso aqui é digno de várias piadas, vários memes na tecnologia, que são o famoso delete e update sem where, né? Então, assim, significa que se você, dependendo do que você queira fazer, você pode estragar todo o banco de dados, beleza? Então, eu vou aqui mostrar para vocês como isso acontece na prática, tá bom? Então, eu vou estragar aqui todo o meu modelo de dados aqui já. Peraí, deixa eu só ver aqui. Cadê? Então, vamos lá. Estou apresentando minha tela? Não, né? Não. E vocês não falaram nada. Legal. Ok. Então, vamos lá. Então, só repetindo aqui, quando a gente, né, não estava apresentando a tela, então, o comando update, ele é esse comando que atualiza, né, os registros de acordo com algumas condições. Beleza? Então, aqui o que acontece é, a gente tem aqui o seguinte, tá? O seguinte cenário. Então, eu falei que ia estragar aqui o modelo de dados. Então, eu criei essa tabelinha aqui, ó, que é a tabela de cidades. Beleza? Tem aqui esses dados. Bom, imagina o seguinte, tá? Imagina que eu quero alterar a cidade aqui de Lagoa Santa. Vou tentar aqui atualizar Belém, tipo, colocar o acento aqui na palavra, beleza? Então, vou aqui fazer aqui chamar aqui um SQL, né? Então, SQL, então aqui update, então, update cidade 7. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer pior ainda, tá? Antes de eu... Deixa eu só exportar isso aqui para a gente não poder recuperar isso aqui depois, tá? Beleza, tá aqui. Tá aqui. Boa. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Então, eu vou aqui no meu SQL e vou fazer, tá, pessoal? Isso aqui é errado, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou fazer update cidade 7. Isso aqui eu já vi acontecer muito, certo? Eu quero mudar o nome da cidade de Belém do jeito que tá, certo? O Belém que tá lá, eu quero colocar agora Belém com acento. E agora? Aqui acho que posso colocar duplo que ele pega. Aqui o meu teclado aqui não tem acento. Vou colocar Belém 2, tá? Só para ficar mais fácil aqui. Belém 1, certo? Então faz quando tem um acento aqui, só porque o meu teclado está configurado nesse Linux aqui. Então, vou lá e vou dar um Go. É tão interessante que as ferramentas elas já apontam que você tá fazendo, perdão a palavra, algo errado, né? Para dizer outra coisa. Então, não, beleza, eu quero isso aqui mesmo, dá um OK, certo? O que ele faz então, pessoal? Se eu der aqui no browser agora, ele mudou todas os meus registros para Belém, certo? Então, ou seja, por que ele fez isso? Porque a instrução do update, ela é muito parecida com o where. Então, ela é muito perigosa, porque se você não fizer ela é muito parecida com delete. Se você não tiver um where, ou seja, que é quando, uma condição, você corre risco de estragar todo o seu banco de dados, beleza? Então, vou até aqui fazer um negócio aqui rapidamente, ó. Então, até vou aqui fazer um delete, ó. Tanto que ele vem aqui, ó, delete from cidades, ó, ele não coloca nenhuma condição aqui, ó. Então, vou até colocar aqui um delete, só para ele limpar aqui meu banco de dados. Olha, como é algo perigoso, ele me avisa, ok. Se vê aqui no browser, não tem mais nenhum dado. Mas a gente
foi esperto e salvou isso aqui antes. Beleza? Copy. Não tem nem Ctrl Z, né? Não, tem só o chorar. Aqui só tem o choro. Só chora. Então, insert into, beleza. Go. Então, aqui agora inserir os dados de novo. Você vem aqui no browse, tá lá meus dados, beleza? Então, agora eu quero atualizar só esse registro. Então, eu tenho que dizer para o meu banco, cara, eu tenho que dar para ele exatamente, cara, eu vou te apontar exatamente o cara que eu preciso atualizar. Se eu não apontar o cara certo, eu vou ter erro, certo? Então, eu vou aqui no meu SQL agora, então eu vou dizer o seguinte, ó, vou dar um update, certo? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui o nome da minha cidade agora, o que é para Belém 2. Deixa eu tô Goiás, não consegui pegar Belém com acento. Pronto. Aí que a gente faz o... Pronto. Então aqui, vamos ver se vai funcionar. Então eu quero que esse seja o nome. Opa. Oh, caramba. Não vai funcionar não. Então vou colocar Belém 2, só para dizer que mudou. E aí eu tenho que dizer qual cara que você quer que mude essa informação. Então eu vou dizer assim, where, né? O estado. Colocou estado seja igual a Pará and a minha cidade seja igual a Belém. Beleza? Então aqui agora eu vou tentar aqui executar, se eu não errei na área da sintaxe. Aqui ele deu... É o F, perdão. Não é estado não, é o F. O F. Então aqui no Go. Pronto. Então agora ele diz, ó, me atualiza a cidade, só o atributo cidade, cujo o registro seja o FPA e a cidade seja Belém. Vamos ver o que ele fez agora. Então, onde estava Belém, ele colocou Belém 2. Beleza? Então, ele filtrou exatamente que era aquele registro que eu queria alterar. Então, o update, assim como o delete, ele dificilmente você vai executar esses comandos sem uma cláusula de condição, sem uma condição where dentro dela, tá ok? Então, isso aqui é muito importante vocês terem isso aqui em conta, beleza? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo. Bom, vamos lá, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver o planejamento de hoje, a gente já praticamente já acabou, o que tinha que fazer hoje. Então aqui aqui a gente fez o update, então, vocês estão aqui, ó, tem sempre, ó, então aqui, ó, aqui exemplo, update cliente, set telefone, igual a esse telefone aqui, mas de quem? Cuja o ID seja igual a 1. Então, vocês vão mudar só o telefone desse meu cliente, cujo ID seja 1, certo? E ninguém mais, certo? E esse aqui é o delete. Delete é o mais perigoso, né? Porque é delete from tabela, where condição. Então, ou seja, se você... Então, nesse caso aqui, ó, delete from clientes where ID seja igual a 1. Então, ou seja, é só esse cara que você quer excluir. Mas se você não colocar o where, vai acontecer aquilo que vocês viram lá. Eu vou deletar todos os meus registros. E isso, podem ficar tranquilos, já aconteceu na vida de vários bons profissionais da área. Beleza? Dúvidas, perguntas? Ó, aqui tem como a gente consegue, vamos dizer assim, cuidados, né, quando a gente tem operações de banco de dados, ou seja, assim, a questão de realizar alterações, tipo, faça backup, vocês viram ali que a gente ia fazer uma besteira, a gente fez um backup, né, cuidado com a questão de permissões de usuários, cuidado para você não, por exemplo, executar comandos que podem corromper ou mudar mais registros do que você realmente
tinha a intenção de alterar. Então, esse tipo de coisa pode acontecer muito frequente no modelo de banco de dados, beleza? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? É bastante tranquilo. Agora tá Pra mim, tranquilo também. eu só tenho uma dúvida, como é que a gente faz os backups? Então, isso aí existem algumas ferramentas que, vamos dizer assim, que elas permitem, né? Elas permitem vocês realizar esse tipo de operação. Então, por exemplo, aqui no... deixa eu pegar aqui o banco de dados em si. Então, aqui nesse banco de dados, ó, ele tem a opção aqui de export, certo? Quando você faz o export, ele te pergunta, como é que você quer? Você quer em qual formato? Você quer SQL, PHP, JSON, tudo mais tal? Mais como SQL, certo? E aí, quando você faz o export, ele gera um arquivo. E esse arquivo você pode, assim como você exportou, você pode importar, certo? De um determinado, dependendo da ferramenta que você está utilizando. Todas as ferramentas de banco de dados, sejam MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, existem utilitários que permitem fazer o que a gente chama de backup e restore, que é, né, tipo, armazenar a cópia e restaurar a cópia, né, do backup, beleza? Então isso aí é algo que é bem tranquilo de fazer como é que fala? Perdão, fugiu a palavra agora. Então, assim, é muito fácil fazer isso aí. Tipo, várias ferramentas. Tipo, e aí você tem ferramentas de terceiro que fala assim, você só fala, eu quero o backup daqui e restore aqui. Eles fazem, às vezes, até de diferentes bancos de dados, você tem como fazer esse conceito que a gente chama de data in motion, né? Que é data em movimento. Então, isso aí é bem tranquilo. Beleza? Dúvidas, perguntas de hoje? Não? De hoje tá bem tranquilo. Tranquilo, deixa eu só aqui então parar a gravação para que não fique tão grande. Espera aí, stop share e stop recording. Então, encerrando a gravação por aqui.